E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal CE Brasil Shooter. Eu me chamo Aloysio, estou aqui mais uma vez com vocês para compartilhar dicas sobre a segunda série desse canal, a série sobre o uso do Chair Gun. Essa é a parte 4 da série. Se você não vem assistindo na ordem cronológica desde a parte 1, eu vou deixar aqui um card interativo de encaminhamento para o início da série. Vai lá e assiste, ok? E hoje, na parte 4 da série, a gente vai aprender a como informar para o aplicativo todos os dados referentes ao tipo de munição que a gente vai utilizar. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, dentro do nosso passo a passo da série sobre o uso do Chair Gun, a definição do tipo de chumbo e suas características é a quinta informação a ser transmitida ao aplicativo. Então, pessoal, para você escolher o tipo de chumbo que será utilizado, basta você clicar nessa opção Pellets aqui, tá? O Chair Gun, ele tem um banco de dados com muitos modelos de chumbo já previamente cadastrados. Então, quando você clica nesse botão, se abre uma lista de projetis. Tem uma barra de rolamento, você vai posicionar ela onde você identificar o projetil que você vai utilizar. E aqui embaixo você escolhe o calibre, tá? Aqui nesse momento está grifado em vermelho porque está selecionada a opção de calibre 4.5, né? Que é representado por 0,17 polegadas. Então, pessoal, quando você seleciona o projetil que esteja dentro da lista do programa, ele já preenche automaticamente as informações de peso e coeficiente balístico do projetil, tá? Veja que bem aqui já está selecionado o tipo de curva, o tipo de modelo de arrasto que a gente, no vídeo da aula passada, eu vou deixar aqui um card interativo, para quem não viu na aula passada, sobre a escolha do modelo balístico de arrasto, tá? Veja que aqui está selecionada a opção de curva do tipo GA. Caso o modelo de projetil que você vai utilizar não tenha no banco de dados do Chair Gun, você então vai colocar aqui o nome dele, vai colocar aqui o peso, e vai precisar colocar o coeficiente balístico dele, tá bom? Aloysio, como é que eu vou informar para o Chair Gun se o meu projetil é um projetil do tipo cabeça chata, o cabeça ogival, o pontiagudo? Pessoal, esse tipo de informação ele está embutido nesse número chamado coeficiente balístico. Naturalmente, quando o projetil ele é, por exemplo, de cabeça pontiaguda ou ogival, que ele tem alcances estáveis mais longos, vocês vão perceber que ele tem um coeficiente balístico de valor maior, normalmente. Claro que isso também vai depender da qualidade do projetil, do acabamento deles, é claro. Ah, Luiz, mas eu comprei um tipo de chumbo que o fabricante não informa o coeficiente balístico. Então você vai precisar calcular o coeficiente balístico do seu projetil. Para isso, você vai acessar essa opção aqui, Toolbox, do Chair Gun, e aí ele vai abrir automaticamente essas opções aqui. Você vai escolher a opção Calculation Items, e em seguida abre-se essa outra janela e aí você vai escolher a opção de coeficiente balístico, tá? É muito importante que o atirador tenha em mente que o valor do coeficiente balístico de um chumbo está diretamente relacionado ao seu potencial de se manter estável em uma trajetória o mais retilínea possível. De forma que, quanto maior o coeficiente balístico, mais plana é a curva de um projetil. E aí, no cálculo do coeficiente balístico, existem basicamente 3 métodos mais utilizados. E aí, o primeiro método aqui é o método identificado como por variação do ponto de impacto, né? Claro que aqui você vai atirar numa distância diferente da distância de zeragem, tá? Então, você vai verificar qual foi o distanciamento do POI. Esse é o método embarcado aqui nesse aplicativo, no Chair Gun, tá? Existem outros métodos para se calcular coeficiente balístico? Existe esse método 2, por exemplo, aqui, que é um método identificado como por medição da variação do tempo de percurso balístico com a variação da distância de zeragem. Só que para isso você vai precisar de equipamentos sofisticados de marcação de tempo de partida e de chegada. É um método mais laboratorial. Existe ainda esse terceiro método, que é o método identificado como método por diferença de velocidade do projetil com a variação da distância. A gente vai ver esse método aí também. Como eu falei para vocês, o método utilizado nesse aplicativo é o método 1. Então, pessoal, quando você segue esse passo a passo, vem aqui no Toolbox, depois escolhe a opção Calculation Items e depois vem na opção Ballistic Coefficient, vai ser aberta então uma outra tela, que é essa tela aqui. Então, nesse campo que eu chamei de 1, você vai colocar a velocidade de partida do projetil. Então, vai ser a AV0, né, a VO. Vai precisar de um cronógrafo para isso, tá? Quanto melhor o cronógrafo, mais preciso vai ser a identificação do seu coeficiente balístico. No ponto 2, identificado como Far Zero Range, depois a gente vai aprender esses conceitos aí, mas nada mais é do que a distância de zeragem, você vai então colocar a distância em que você zerou sua luneta. No ponto 3, você vai colocar o Scope Rate. Aloysio, mas o nome é Scope Rate ou era Sight Rate? Eu lembro que no vídeo parte 2 dessa série, você chamava essa altura de Sight Rate. E aí, de repente,
Novamente, bem aqui a gente vê na tela de cálculo de coeficiente balístico a definição scope rate. Afinal, serão coisas diferentes ou é a mesma coisa? Pessoal, é a mesma coisa. A questão é que na versão mais recente do aplicativo, esqueceram de atualizar essa definição aqui. Vejam, aqui eu tenho uma imagem da tela de uma versão antiga do Tchergan e aqui a tela da versão mais atual do Tchergan. Eles modificaram o nome desse campo para Sight Rate justamente pelo que ele de fato representa. O que chamavam antes de Scope Rate gerava muita confusão na cabeça dos atiradores. Tanto é que até hoje a maioria dos atiradores faz a medição do centro do tubo da luneta para o centro do tubo do cano. E o Tchergan deixa bem claro que não é isso, mesmo na versão antiga. Veja, aqui a gente tem a definição do help da versão antiga e a definição do help da versão atual. Todos dois dizem a mesma coisa. É a distância entre a linha divisada e a linha do cano, tá? Isso fica bem claro. Então eu abri essa pausa aqui só para refrescar nossa memória que esse scope rate é o mesmo sight rate e a definição física é essa que eu acabei de falar. E aí eu vou colocar aqui um card interativo para quem não assistiu a parte 2 dessa série, que é a parte que ensina como calcular esse dado. Bom, nesse método, para você calcular o coeficiente balístico, você vai precisar efetuar disparos em distâncias diferentes da distância que você zerou. No caso aqui, se sugeriu a 54 metros. Você vai fazer disparos, então, a uma distância diferente da que você zerou, que aqui no caso, nesse exemplo, é 36 metros a distância de zeragem. E os disparos serão feitos a 54 metros. E aí você vai efetuar o disparo e verificar quanto distou em relação ao ponto de visada que você fez, o ponto de impacto. Tá? No caso aqui, o ponto de impacto pegou a menos 8,33 centímetros, ou seja, abaixo do ponto de visada 8,33 centímetros de distância. Então você vai inserir essa informação nesse campo aqui e clicar na opção Calculate. Quando você fizer isso, o Tchergan vai te dar aqui o valor do coeficiente balístico aproximado. E aí, se você clicar na opção Aceitar, ele naturalmente vai voltar para a tela inicial, inserindo esse valor exatamente no campo coeficiente balístico. Veja que o Tchergan ele vai calcular o coeficiente balístico baseado justamente no grau de estabilidade do projetil, ou seja, ele vai analisar qual o seu decaimento. Por isso que durante a medição o atirador deve escolher uma distância diferente da distância para a qual ele zerou a luneta, tendo cuidado de preencher no campo Point Range, que é exatamente esse campo aqui, o valor obtido com sinal positivo se o tiro pegou para cima e com sinal negativo se o tiro pegou abaixo do ponto de visada. Caso o atirador tenha interesse em conhecer o método 3, fazer uma comparação entre o que ele obteve de resultado no método 1 e no método 3, então o método 3 deve ser feito da seguinte maneira. Uma vez que ele, o atirador, tem os dados de velocidade na boca do cano, ele vai medir a velocidade em uma distância diferente. Então a ideia é pegar um cronógrafo, daqueles que tem um arco aberto, que fica mais fácil de não atirar no cronógrafo e danificar. E aí é claro que a arma deve estar com um sistema de mira bem regulado, para que não ocorra esse tipo de acidente, esse tipo de dano. E aí deve posicionar esse cronógrafo à frente, por exemplo, a 15 metros ou 20 metros. E aí pegar uma amostra de pelo menos 10 disparos para ter uma boa média. Feito isso, coletado esses 10 disparos e feito a média deles, você pode baixar o aplicativo da Hawk, esse aplicativo X-Act, da Hawk Optics também. Ele está disponível na Play Store para ser baixado. E aí, quando você instalar o aplicativo que abrir a tela dele, vai ter uma opção de menu aqui embaixo. Ao clicar sobre ele, vai se abrir um leque de opções aqui. Você vai escolher a opção Tools, e aí vai se abrir um outro leque de opções dentro da opção Tools, né? Você vai escolher a opção Calculate BC, e aí você vai escolher dentro da opção Calculate BC o método Using Velocity, ou seja, usando a velocidade, a diferença de velocidades na boca do cano e na distância que você colocou mais à frente. Então, feita essa escolha, vai se abrir essa tela aqui. Você vai colocar nesse campo aqui a velocidade AV0, né, a VO, né, a velocidade na boca do cano medida com o cronógrafo, a velocidade mais à frente, né, que é a média dos 10 disparos que você fez, e a distância em que o cronógrafo estava quando você posicionou ele mais à frente. Feita essa inserção desses dados, você vai clicar em Calculate, e aí você vai observar que ele vai te dar aqui, ó, New BC, o coeficiente balístico atualizado. Mas, pessoal, não se esqueçam, mesmo que você tenha um projetil com um coeficiente balístico elevadíssimo, ainda assim pode acontecer de ele não apresentar compatibilidade com a sua arma, a menos que você faça ajustes de velocidade, de tuning, para que essa munição passe a fazer melhores agrupamentos, tá?
Um coeficiente balístico elevado não significa necessariamente que sua arma vai fazer imediatamente bons grupos com eles. Pode ser que haja necessidade de você fazer ajustes na arma, ou mesmo, caso você não tenha a disponibilidade de fazer esses ajustes na arma, testar outros tipos de munição, de forma que o projetil ideal para sua arma é aquele que tenha o melhor agrupamento, que apresente melhor performance com ela e tenha também o melhor coeficiente balístico. Por exemplo, digamos que você testou os chumbos Flathead da Rifle, Exact Heavy da JSB e Pro Magnum da Gamma, e todos agruparam muito bem a uma determinada distância. Descontando o efeito do impacto que se deseja no alvo, se o critério de escolha da munição for apenas o acerto do alvo, acertar o alvo, a escolha ideal será, dentre esses, o projetil com maior coeficiente balístico. Então, pessoal, é isso aí. Aloysio aqui com vocês no canal CE Brasil Shooter, com mais uma dica aí legal da série sobre o uso do Tier Gun. Desejo aí bons estudos a todos e fiquem com Deus.